Espiritismo sem mistério. Ótima tarde para você que se liga na Rede Boa Nova de Rádio e na TV Mundo Maior, emissoras da FEAL, Fundação Espírita André Luiz. Já estamos aqui começando mais um programa, Espiritismo Sem Mistério. Eu, Vanessa Cavalcante, na apresentação. Desejo aí que você tenha um ótimo programa junto aqui conosco, com muito aprendizado, com muitos ensinamentos também. Então, seja bem-vindo e bem-vinda ao nosso programa, juntamente aqui conectada conosco, irmã Eliana. Tudo bom com a senhora? Tudo bem, tudo bom, vamos caminhando, conectados aqui nessa rede Boa Nova de informações, nesse caminho de propagação da doutrina espírita. Estamos muito felizes. Saímos da Páscoa, mesmo, né? Segunda-feira, não, terça-feira. A nossa terça-feira. Isso mesmo, exatamente. Estamos aqui mais uma vez, né, com o aprendizado do Evangelho segundo o Espiritismo, junto com você que está na nossa companhia e na nossa audiência. Já vai pegando, então, o seu Evangelho para abrir junto conosco. Aqui hoje um aprendizado bem especial, bem importante a todos nós. Vamos trazer aí o capítulo 17, o último item 11, Sede perfeitos. O item mais específico de hoje é cuidar do corpo e do espírito. O que você acha aí sobre este assunto? Hoje o programa, então, está sendo gravado, né? Mas você pode deixar uma mensagem no nosso WhatsApp, até para participar do quadro Cura da Alma. Nos próximos programas, o quadro está de volta. WhatsApp, então, anote aí, o nosso WhatsApp é o 11 99643 3827. Esse é o WhatsApp da nossa programação, para você deixar salvo aí no seu celular e participando aqui do Espiritismo Sem Mistério e dos outros programas também, tá bom? Sua participação é sempre muito importante para todos nós. Então, vamos lá. Se você já pegou aí o seu evangelho, vai abrindo no capítulo 17, Sede perfeitos, item 11, cuidar do corpo e do espírito. Irmã, pode começar dizendo para nós em que consiste a perfeição moral? É a primeira linha do item 11, não é, Vanessa? Sim. Então, queridos fãs, queridos participadores, aqueles que nos assistem, que nos encontraram aí pelos caminhos de sua vida, é muito importante esse tema, e não é por acaso que o Espírito Protetor, né, em Bordeaux, 1863, coloca essa mensagem, e que Kardec organiza junto, né, ao Espírito de Verdade, como a última mensagem do Sede Perfeitos. Vamos dar uma revisada rapidinha aí para a gente lembrar dos temas importantes que a gente viu, os caracteres da perfeição, que começa ali amai os inimigos, fazei o bem a que vos odeiem, orai por aqueles, e todas as lutas que passamos interiormente para que a gente dê seguimento a essa proposição cristã, do próprio Cristo para nós, para que o nosso amar seja diferente dos publicanos, dos fariseus, dos que eles chamam, né, dos homens mais simples, mais comuns, que amam os que os amam também, e fazem o bem apenas àqueles que também fazem o bem a eles. E então Jesus propõe uma justiça superior, um amor superior, que é o amor que ele veio pregar, que ele veio viver, e pelo qual ele deu sua vida, como saímos da Páscoa, dizíamos, né? Foi o primeiro item. Aí vem, então, a descrição concreta do homem de bem, que a gente sabe quão lindo é isso aqui, quantos parágrafos profundos, quantas vezes nós estudamos ele, não é, Vanessa? E sim, todos vocês que nos acompanham, né? Tudo que aqui está proposto é a nossa meta. Aqui é uma espécie de um mapa, né, como se fosse um roteiro para você caminhar de uma forma que possa dizer que está caminhando com Jesus até Ele e com Ele no seu coração. Dizer que alcançamos tudo em uma só reencarnação, sabemos que são várias reencarnações, onde nós vamos devagar, deixando alguns hábitos milenares antiquíssimos e adquirindo e fazendo novos hábitos que vão aí sulcando a terra árida e vão atravessando e formando um riachinho e vão caminhando. Mas o olho d'água já está em nós, porque estamos com esse evangelho na mão, estamos estudando esse evangelho, falando dele com muito amor. Depois do homem de bem, vemos os bons espíritas, lógico, não é?
Primeiro amar, como Jesus nos ensina, o homem de bem, quer dizer, independe de ser espírita ou não espírita, ou de qualquer credo, ou de qualquer nome que se tenha, mas você precisa ser um homem de bem, para que se transforme, na verdade, no bom espírita. Então, aí uma prova dos 9 para nós. Vem a parábola do semeador, que enumera as nossas terras, né, com espinhos ou áridas, e a terra boa e maravilhosa em que a semente frutifica. E nós trazemos essas terras dentro de nós. Momentos em que estamos mais áridos, momentos em que estamos mais pedregosos, espinhentos, luz e sombra. É uma imagem muito profunda humana. Nós precisamos trabalhar com esse conceito para que não sintamos que nunca vamos alcançar o homem de bem, o bom espírita, o verdadeiro espírita. A gente não vai. Tanto é que a próxima instrução, aí começa as instruções dos espíritos com o dever. Qual é o dever? Do dever vai para a virtude, que nós estudamos. Com a virtude, nós vamos separar o superior e o inferior, ou seja, o que é o nosso eu superior, o que é o nosso eu inferior, que a gente encontra na vida como sinais para nós. Aquele que eu encontro é um mensageiro de Deus, é uma carta viva de Deus. E Deus não erra o endereço, o carteirinho divino não erra o endereço, não põe aquela cartinha que é sua no vizinho, ou do vizinho na sua, ele põe certinho, né, Vanessa? Então, aí a gente pode trabalhar no nível subjetivo. Às vezes a gente quer reformar o mundo, parece até mais fácil, né? Porque as palavras políticas, ou as palavras, muitas vezes, partidárias, ou até as religiosas, né? Mudam o mundo. Mas é o nosso mundo que a gente precisa aprender a mudar. A doutrina espírita vem para o singular, vem do que nós chamamos na teologia de a pequena via, pequenos gestos, que você vai construindo dentro de você vai mudando o patamar, mudando vibrações, e faz parte de uma nova corrente, e pertence a um novo momento da sua vida, e com isso você constrói a regeneração, porque você se regenera, você faz o seu caminho. Então, se você quer mudar o mundo, muda seu mundo, que o mundo à sua volta muda. Se você tem família, lar, casamento, tudo, se você é uma pessoa em transformação, você vai transformando a sua volta, pelo seu exemplo, pelo seu jeito de ser, pelas mudanças que você faz. É importante a gente entender isso. E depois o homem no mundo, né? Que a gente já conversou bastante, que a gente precisa compreender. É isso aí, não vou lá machucar o mundo, o homem no mundo ou o mundo no homem, né? A gente parou por aí naqueles momentos, olhando para isto, e agora cuidar do corpo e do espírito, que é a última mensagem dela. E a pergunta da Vanessa, a perfeição moral, Sim. Né, Vanessa? Como é que foi? É uma pergunta bem importante a todos nós, né? Em que consiste a perfeição moral? Isto. Aqui dentro do nosso quadro, né? Depois vamos passar ao quadro de vida, né? As histórias mais sentidas das pessoas que viveram essa dimensão. A doutrina nos traz 2 sistemas, que ele chama a dos ascetas e a do materialismo, né? Consiste, a primeira pergunta, a primeira linha, item 11, primeira linha, a perfeição moral consiste em martirizar o corpo? Por sermos espirituais, espiritualistas, Kardec diz lá na introdução do Livro dos Médiuns, né, precisamos, para compreender a doutrina em profundidade, tornarmos-nos espiritualistas, ou seja, os conceitos mais genéricos da existência incorpórea, da transcendência, da presença de Deus, da reencarnação, princípios que existiram até antes do espiritismo, para que você possa, então, quando entrar na doutrina, poder compreender certas nuances que os espíritos trazem para nós, né? Então, a martirizar o corpo. Por que já entra, o protetor já entra direto nessa questão? Porque já está dentro do que estuda um pouquinho o espiritualismo, quem está chegando e está aprendendo agora. A gente começa a negar o corpo, a beleza, o cuidar, não é? A gente parece que, tendo o espírito, a casa não é nada. É como morar numa casa e não cuidar dela, porque você não dá valor àquela casa. Com o nosso corpo é a nossa casa. Cuidar, se cuidar, se amar, são coisas muito importantes. É a autoestima. Ser espiritual não quer dizer, né, como foi João Batista lá embaixo, né, o primo de Jesus,
né, que vivia com roupa de camelos, né, com fios, né, e vivia no deserto, e comia umas coisas estranhas lá, né, nos desertos. Então, existem esses sistemas que negam para afirmar o céu, negam a terra, para afirmar o bem maior celeste, negam o bem maior terreno. A reencarnação é um bem terreno maravilhoso. Nós, quando fazemos nosso planejamento reencarnatório, é como uma grande viagem. A gente sabe que as viagens são inóspitas, são difíceis, há coisas inesperadas. Você leva agasalho, você leva roupa de verão, né? Você leva as 4 estações na mala, não é verdade? Porque Sim. pode mudar, a gente não sabe o que vai encontrar. Ah, deixa eu pôr esse casaco. Não, vai que não faz tão frio. Não é? A gente arruma a mala ali para muitas coisas, para não se expor, para não sofrer, para sofrer menos, para estar coberta, mas nem sempre a gente cobre tudo, e chega lá, falta sempre na mala aquilo, por que eu esqueci daquilo, né? Ou então, por que eu tirei na última hora, achei que não ia precisar, etc. Então, a vida é uma grande nau, a nossa viagem reencarnatória é maravilhosa, e então, nós, então, olhamos de uma outra forma, é o que Geórgios, esse espírito protetor, vai nos mostrar aqui, né? Que a perfeição moral, ela consiste em, e aí nós vamos encontrar o que chamamos de o ponto de equilíbrio entre aqueles que negam a vida e os que só afirmam a vida. Por outro lado, tem outros que falam assim, não existe vida após morte, então vou aproveitar tudo, né? Se eu beber, morro, se eu não beber, morro do mesmo jeito, então vou beber morrendo, vou morrer bebendo, né? Não tem umas brincadeiras assim, bem gostosas, populares, né? Humoradas, não é? O que adianta eu fazer reforma se depois eu ainda vou passar não sei quantos anos no umbral, né? Teve uma pessoa que assistiu do filme, né, do nosso querido André Luiz, né, na Cidade do Além, saiu do filme desesperado, falou assim, nossa, mas é muito difícil, nossa, é muito difícil morrer. Teve a primeira vez ele pensou, meu Deus, é difícil morrer, quer dizer que eu tenho que começar tudo bem antes. A gente conversando, né, saímos conversando, sim, tem que começar bem antes, porque senão lá você vai encontrar o que você encontra aqui, você vai atrair o que você atrai aqui. As mudanças precisam começar, por isso vamos começar a cuidar do corpo e do espírito, senão nos reuniremos após o nosso desenlace, após o nosso retorno à pátria do espírito, com aqueles que estão ainda perdidos entre os valores matéria e espírito, né? Os ascetas, então, negam, e os prazerosos, né, os hedonistas, como eles chamam aqui, né, os materialistas, ele diz, querem aniquilar a alma, que são 2 violências, que são insensatas, né? Então, qual é a insensatez dessas 2 teorias, né? Tanto uma quanto a outra uma nega o corpo, outra nega a alma, então as 2 nunca se encontram. E aí vamos olhar para nós, né? São 2 teorias, vamos olhar para nós, até que ponto nós estamos perdidos entre um espiritualismo que nega a vida, ou numa vida que, apesar de eu correr para ir para a casa espírita, fazer minha tarefa, fazer minha caridade, tentar minha reforma íntima, mas eu deixo isso por último, e dou mais valor à vida material. Tudo isso está aqui contido nessas pequenas linhas. É um item pequeno, não é um item tão grande assim, Vanessa. É um item pequeno, mas que traz muitas reflexões, muitos aprendizados conosco com relação ao corpo, como a irmã mesmo disse. Às vezes a gente pode confundir algum aprendizado e colocar um à frente do outro, mas os 2 caminham juntos, né? Cuidar do corpo e do espírito também, igualmente, né? Igualmente posições. Eu vou ler mais uma vez o primeiro parágrafo, aí o primeiro trecho, pode ser, Ivan? Pode, assim maravilhoso. Tá bom? Assim a gente fixa. vai fixando ainda um pouquinho mais essa parte, né? Muito então importante. ele diz, a perfeição moral consiste na maceração do corpo? É uma pergunta aí começa, né? Para resolver esta questão, eu me apoio sobre os princípios elementares e começo por demonstrar a necessidade de cuidar do corpo, que, segundo as alternativas da saúde e da doença, influi de maneira muito importante sobre a alma, que é preciso considerar como cativa na carne.
Para que essa prisioneira viva divirta-se e conceba mesmo as ilusões da liberdade, o corpo deve estar são, disposto, vigoroso. Sigamos a comparação. Ei-los, pois, em perfeito estado ambos, que devem fazer, né, para manter o equilíbrio entre as aptidões e as suas necessidades tão diferentes. Olha quanto aprendizado só nesse trecho, né, irmã? Nossa Senhora, Vanessa do céu, não? Veja, a doença influi de forma muito importante na alma. Quando que a gente pensou isso, Vanessa? Hoje se fala muito nisso, né? Agora, atualmente, tem um discurso mais profundo, né? O corpo fala, né? O corpo fala, essa grande teoria aí do corpo fala que é maravilhoso, gosto muito. Influi de uma forma muito importante na alma, mas é um conhecimento muito recente aqui para nós. Mas os espíritos já trouxeram esta percepção. Né? E o adágio da mente sã e corpo são também é muito antigo, né? Está lá nos gregos, que reuniam o corpo e a matéria e o espírito. Como que uma casa onde você mora e não está cuidada não influi em você? Ela influi. Ela tem influência sobre você, porque ela te desorganiza, se está desorganizada, né? Ela te proporciona doenças se não está bem limpa, não é verdade? É tanta coisa que acontece, se você não tira a água do pratinho lá, mesmo da planta mais bonita que você tenha, tem dengue, você pode falecer, vir a falecer disso, olha como influi no espírito, porque entristece, traz problemáticas no lar, não é? Crianças são infectadas. Aí entra, então, até o cuidado ecológico, né? Começa a entrar um pouco da ecologia, do seu relacionamento, que chamamos de meio ambiente. O corpo seria o nosso meio ambiente, né? O corpo é o meio ambiente da alma, não seria isso, Vanessa, né? Assim como o nosso meio ambiente é o ar de onde nos retiramos, o espírito está com a sua sede nessa floresta amazônica, vamos dizer assim, né? Ou nessa matinha pequenininha, nessa grutinha ínfima, que é o nosso corpinho aqui, né? Nessa cela. Olha, ele usa a palavra, como você leu, muito bonita, né? As ilusões de liberdade, né? Ela está prisioneira. Quantos de nós já não sonhou, já não se viu presa? Não é porque você vai ser presa, é porque é uma memória que você precisa trazer. Eu mesma tinha de infância, como se eu estivesse dentro de um relógio, Vanessa. Eu me via assim, como se fosse um relógio assim, quadrado, comprido, e eu como se eu fosse uma bonequinha lá dentro, assim, mas eu sonhava e via. Eu falava, não, mas aquela sou eu mesma. Nossa, mas eu sou maior, eu era uma menina já de 10, 12 anos, né? E aí um senhor espírita me falou, você está vendo, você é reencarnada, e esse relógio significa o tempo passando. É a sua reencarnação. Você está presa lá dentro. Sinal que você, às vezes, deve ter uns arroubos de querer ir embora, não será, não? Adivinhou tudo, né? Aquela adolescência nossa que a gente tem vontade de voltar para onde, não sei para quê. Né? Muito legal, interessante. Muito legal, então eu começava a sonhar com isso. Então, às vezes, a gente tem sonhos até que a gente está prisioneiro numa cela, mas não é nada, é para você lembrar que realmente o teu corpo é uma cela para o espírito. E se você não estiver preso ali, você vai, sabe, flutuar, entendeu? Como um balão que depois estoura, explode. Né? A gente precisa dessa cela. É como se fosse a pipa no ar, né? Mas tem o menino ali que está empinando, a menina. Não é verdade? O corpo é isso, nosso espírito voa, pensa, sonha, mas que volta, porque nós precisamos desse corpo maravilhoso, essa carne maravilhosa que nos dá percepção, inteligência. A gente nem imagina o que seria uma vida num mundo superior, onde usaremos do nosso cérebro, não só aquela porcentagem ínfima, né, de 10%, parece, né, 9%, uma coisa assim. Nós usamos do nosso cérebro só isso. Pensa o dia que a gente usasse 90% do cérebro, não é? Então, há muito a descobrir. Pensa nesse futuro que, né? Eu gosto muito do Evangelho, e na abertura do Evangelho, aquele estudo lindo, o ponto de vista do futuro. Meu Deus, como aquilo é lindo. A gente não pode viver sem um ponto de vista do futuro. O presente fica pesado, dramático. Se você não tem perspectiva, né, de iluminação ou de saída, fica pesado. É a nossa perspectiva. Então, eu retorno um dia. Pensar que é uma travessia. Ninguém mora numa ponte, né?
A vida é uma travessia, eu estou atravessando, eu estou numa nau, estou velejando. E eu sou o timoneiro ali dentro dessa nau, guiando pelo mar da vida. E vou chegar ao porto um dia, né? 92 anos, não é? Esse dia saiu na internet um meme muito legal, né? Muito bonitinho. Eu acho que não tem importância citar, mas é uma neta que fala para a avó, né? A avó tem Alzheimer e já está com 92 anos. Pô, posso falar quantos anos você tem? 92. Aí ela olha rápido assim para a neta. Como foi isso? Põe a mãozinha na boca assim. Mas como se deu isso? Me sinto tão jovem, tão... Sabe? Aí ela fala, a neta fala, ai, vó, você é demais, vó. É porque você é demais, vó. 92 anos. Nossa, eu participo, eu gosto de fazer isso, gosto de fazer aquilo, sabe? 92 aninhos. Então, é um espírito jovem, né? É um espírito que faz da sua cela, da sua precisão, laços de afeto, laços de ternura, não é? Ter a neta ali do lado, né? Toda carinhosa com ela, tem os filhos à volta que caminharam e ela viu voar, não é? Fazer seu lar, fazer seus netos. É lindo, é isso, e a gente passa, não é? E vamos fazer o projeto de retorno nosso, né? O que se deve fazer para manter o equilíbrio entre as aptidões e necessidades tão diferentes, né? Vamos continuar lendo, Vanessa, o equilíbrio. Ah, bendito e santo equilíbrio, né, Vanessa? Na verdade, os valores em torno do corpo e do espírito, né? É isso. É isso que ele quer dizer aqui. Eu vou trazer só mais essa frase que eu também achei bem legal, quando ele continua dizendo, né? Aqui dois sistemas se defrontam. Os ascetas, aí eu não sei se estou falando certo, que querem... Certo? Ótimo. Que querem, aí, então, abater o corpo, e o dos materialistas que querem rebaixar a alma. Duas violências que são quase tão insensatas uma quanto a outra. Aqui também ele está trazendo a questão do equilíbrio, irmã? Também nossa insensatez, né, de não perceber que precisamos do espiritualismo e da matéria. Nós precisamos, porque somos espírito e matéria. Existe a matéria amada, maravilhosa, feita por Deus. A Terra é o planeta lindo. Então, nós também somos uma morada bonita para um espírito que está buscando laços, aperfeiçoar laços. A mãe que quer rever aquele espírito e dar a ele o que não deu em outras vidas. Tudo é reparação. A reencarnação é um projeto de felicidade que a gente faz. Ninguém projetou vir ser infeliz aqui. Eu quero ir lá para chorar. Não. Não, eu quero ir lá para poder não chorar, ou para chorar menos, talvez eu vá chorar. Lembra de Alcione e Renúncia? Ela é avisada, olha, você vai sofrer, ele não vai te alcançar, né? O Carlos Clanegan, né? Lembra disso? Que lindo! E mesmo a Alcione vem, ela não sabe. E quando ele entra naquele quarto, naquele final de romance ali, que a gente chora, pode ler 1000 vezes que a gente chora de novo quando vê, né? E que ela ouve, que ele ouve a voz dela e fica enlouquecido porque ele mandou torturá-la, né? Ali ela converte ele e leva ele de vez para o céu, para a vida eterna, né? No sentido assim de que ali ele cai em si, né? Então precisou do sacrifício de uma alma que usou sua célula e sua matéria para resgatar um grande amor. Então, tem almas que vêm resgatar um grande amor. O espírito Sheila, que veio resgatar aqueles 2 filhos, como se conta lá no centro do espírito Sheila, né? Ela veio resgatar 2 grandes espíritos que ela tinha consideração durante a Segunda Guerra Mundial, e não conseguiu, e aí vai pedir ajuda. Então, às vezes, reencarnamos em formas singelas, humílimas, para refazer a vida. Então, é importante a reencarnação e a matéria. Mas sem a espiritualidade, o que vira? Né? Vira uma corrida atrás do ouro, corrida atrás de profissão, corrida atrás de ganho, de ter coisas, e a gente esquece a coisa mais importante que a gente veio fazer aqui, que é criar uma nova moral. Mas vamos continuar lendo para você ver. Para vencer essa insensatez, né? Porque a primeira pergunta é essa, né? A perfeição moral consiste em martirizar o corpo. Lembra que o capítulo chama Sede Perfeitos. Então já temos a resposta aqui, não é? Um pedacinho da resposta. Não,
Não é martirizando o corpo que nós tornaremos perfeito o nosso caráter, o nosso ser, o nosso espírito. A perfeição não vem da violência de nenhuma das duas instâncias, nem a dos ascetas, como a do materialismo, que anula a alma, e dos ascetas que anula o corpo. São duas violências, ele diz assim, que são insensatas, que é aquilo que você gostou de ler, né, que você falou. Ai, vamos ler, isso achei que é bem importante. Uhum. Bem para a gente refletir, né, sobre essa questão da importância de cuidar do corpo e de cuidar do espírito também. E tentar sempre manter esse equilíbrio. Às vezes a gente não consegue, mas eu acredito que é o mais importante aqui que ele traz. E aí ele continua falando que ao lado desses grandes partidos, formiga a numerosa tribo dos indiferentes que sem convicção e sem paixão amam tibiamente e gozam com economia. O que seria essa parte, irmã? Aqui ele está falando dos efeitos das duas teorias, né? Sem convicção. A formiga numerosa, turma dos indiferentes, que sem convicção e nem paixão, quer dizer, aqueles que nem adotam, né? Ficam ao léu das coisas, nem negam, nem afirmam, mas está vendo? Mas também não conhece a força, está vendo? Amam com parcimônia, quer dizer, aquilo que a gente falou, amam contabilizando esse amor, ou exigindo a troca, ou quando dão, esperam receber, né? E se regozijam com economia, tá vendo? E economiza dar, economiza participar, sabe? Servir. Como é que chama isso? Tem uma expressão popular que fala encurta o braço, sabe a pessoa que encurta o braço? Sei. É aquilo que está falando aqui. Onde então a sabedoria? Onde a ciência da vida? Agora, entendi. É isso, os que a maioria nem está contra o espírito, nem contra a matéria, nem a favor da matéria, nem a favor do espírito. Com a formiga numerosa tribo de indiferentes, que sem convicção e nem paixão, amam com parcimônia. O que é ser parcimonioso? É retido, né? Ama com economia, tem medo da miséria, ou tem medo do dar, ou pensa em dar, mas para receber, não recebe, recolhe o afeto. Nossa, está cheio disso o mundo, não é? De um dia para o outro vira a cara, sabe aquela pessoa que vira a cara para você no serviço? De um dia para o outro, não sabe nem por quê. Porque talvez ela esperasse um presente, né? Nós tínhamos uma festa na nossa MIC, nossa, aí nós paramos até com ela, né? Mas aí eu queria parar, mas o pessoal não, então continuamos com ela. Mas o presente que vinha, às vezes fazia o outro chorar, porque era um presente que a pessoa achava pobre, por exemplo. Olha, não olhou que o outro talvez não tivesse dinheiro para comprar uma coisa mais, né? Uhum. Ou que desse mais, me deu isso. Aí a gente começa então a ver, é isso aí, vivem sem paixão, vivem sem, sabe? No morno da vida. E a grande classe, né, que é manipulada, inclusive, por toda a imprensa, por toda a ideologia, sem se posicionar, né? A grande maioria silenciosa, diz, né? A grande maioria silenciosa. Muito Aquela bom. que lá é muito triste até, né? Mas é verdade isso aqui, viu? Quanto aprendizado hoje, hein? Para você que está junto conosco, sintonizado aqui no nosso programa, com o seu Evangelho, segundo o Espiritismo aberto também. Espero que você esteja com ele aberto aí, juntinho e aprendendo aqui no nosso programa Espiritismo Sem Mistério de hoje. Vamos deixar um convite, que eu tenho certeza que você vai servir também, né? E ser um sócio do Clube Amigos da Boa Nova, fazer parte da nossa rede de amigos que compartilha o bem pelas ondas da Rádio Boa Nova e da TV Mundo Maior. Ajude você também a manter a programação consoladora aqui da FEAL no ar. Você pode ser um sócio pelo site feal.colabore.org. Lá você vai ter todas as informações, tirar suas dúvidas e também já se associar aí pelo site feal.colabore.org. Claro que você também pode participar online, né? Uma doação espontânea de forma muito segura pelo Pix. Hoje em dia a gente faz tudo pelo Pix, né? Então temos o Pix do clube também, que é o 11 97261 0272. É bem simples, bem facinho, já está aí na tela para você acompanhar.
972610272. Faça parte, então, do Clube Amigos da Boa Nova você também. Se você quiser falar com os colaboradores, temos o 0800 12 018 38. Eles vão te atender muito bem, conversar com você, você pode fazer suas perguntas, saber os seus benefícios, né? Os benefícios de se tornar um sócio são muitos, tem descontos, é muito legal. 0800 12 018 38 é o telefone e faça parte, e a nossa gratidão sempre, né? A todos que colaboram com o trabalho da FEAL também. Estamos trazendo hoje o item Cuidar do Corpo e do Espírito. Estamos no capítulo 17, Sede Perfeitos, e já falamos do equilíbrio, né? Eu vou ler mais um trechinho, irmã, Pois não, que ele diz é aqui, lindo. tá? Onde, pois, está esse grande problema, permaneceria... Ah, não, calma aí. Onde está a sabedoria? Desculpa, errei. É Isso, uma pergunta, né? Onde, pois, está a sabedoria? Onde, pois, está a ciência de viver? Em nenhuma parte, e esse grande problema permaneceria inteiramente por resolver, se o Espiritismo não viesse em ajuda aos pesquisadores em lhes demonstrando as relações que existem entre o corpo e a alma, e em dizendo que, uma vez que são necessários um ao outro, é preciso cuidar de ambos. É o que a Sara disse, né? Não é isso? A gente estudou, né? Eu estudou antes de vir, então a gente guardou, né? Aqui tem uma pergunta que a gente fez, né? É o grau de sensibilidade, né? Depois a gente vai entrar logo depois disso, sobre uma coisa que ele vai falar aí, muito bonita. Deixa eu ver em que altura que ele fala isso. Tá. Ele vai falar do grau de sensibilidade que independe da idade e do grau de instrução. Quer ler mais um Muito pouquinho? Quer que eu leia legal. mais um pouquinho? Quero Então, sim, vamos muito lá. lindo. Amai, pois, vossa alma, mas cuidai também do corpo, instrumento da alma, desconhecer, né, as necessidades que são indicadas pela própria natureza, é desconhecer a lei de Deus, também falamos, né? Não o castigueis pelas faltas que o vosso livre-arbítrio fê-lo cometer, e das quais ele é tão irresponsável como é o cavalo mal dirigido pelos acidentes que causa. Sereis, pois, mais perfeitos, se materializando o corpo com isso, não ficais menos egoístas, menos orgulhosos e pouco caridosos para com o vosso próximo? Olha que legal essa parte também, né, irmã? Muito, vai adentrando e perguntando, como eu não me relaciono numa relação de equilíbrio, sabe? O corpo e a alma, o corpo doente influi na alma, o espírito irado, doloroso, raivoso ou magoado também interfere e causa adoecimentos. Se a gente não vê essa interação, como a gente vê a nossa humana história com o meio ambiente, né, causando aí todos esses sistemas dolorosos que a gente está vivendo, de chuvas em excesso, e degelo, e tudo isso que a gente está passando, a gente tem uma ideia do que é, né, eu acho que essa ecologia, ela está mostrando para nós um sistema assim, mínimo, íntimo, da nossa pessoalidade, ela vem nos mostrar a nossa responsabilidade com o nosso sistema interno de existência, porque o corpo é um pequeno ecossistema de sobrevivência da nossa, que a gente pode viver 92 anos, como essa senhora, com toda a alegria do mundo, ou posso, né, encurtar essa vida por desistência, porque, como diz ali, eu estou como as grandes massas, né, as numerosas tribos dos indiferentes, né, que vivem sem convicção, sem paixão, arrastados pela mídia, pelos ventos da vida, sem tomar uma decisão, sem perceber que os acontecimentos da vida são para chamar a sua atenção sobre a sua espiritualidade, né? Veja o que ele fala quando a Vanessa leu, como é importante essa frase aí, não é? Onde está a sabedoria? Onde, então, a ciência da vida? Em nenhum lugar. Olha, então, onde então a sabedoria, onde a ciência entre os dois? Não estão em nenhum lugar. Quer dizer, você não vai achar isso em nenhum lugar por aí como uma coisa fácil de ser atingida, você vai precisar fazer o seu caminho. Na verdade, ele está dizendo isso aí. Esse problema ficaria totalmente por resolver se o Espiritismo não viesse nos ajudar explicando as relações que existem entre o corpo e a alma.
não é verdade? Isso é um princípio. Esclarecer, sim. Veio esclarecer, mas, vejam, a resposta, a sabedoria vai ser criada pela nossa praticidade, como é que chama isso? Pelo nosso protagonismo interno, de fazer, pela nossa cocriação, pela nossa capacidade de criar referências novas dentro de nós, de dar valor ao corpo, retomar nossa relação com o corpo, olhar para ele e ver suas necessidades, que aos 10 anos é uma, quando nasce é outra, e aos 20 é outra, aos 30, 40 é outra, né, de 12 em 12 anos, praticamente, você precisa repensar o que você faz, para que você possa, na velhice, ter uma velhice menos cheia de enfermidades e etc., cuidando, entendendo que o corpo envelhece, né, que é como um carro velhinho usado, que você mantém, se você mantiver ele, você vai andar com ele a vida inteira, até o final da sua jornada, conforme o seu projeto reencarnatório. Mas, se não, você vai cometer aquilo que nós vimos no filme, né, de André Luiz, né, e que vamos sair antes do tempo, pela comer demais, sem pensar no retorno disso, para o meu próprio corpo, para a minha própria alma, que vai sofrer, né, vai perder a morada, né. Amai, portanto, vossa alma, mas cuidai também do corpo, instrumento da alma. Né? Então, é um chamado, na verdade, para os espirituais, esse capítulo. Ele revela para os materialistas um caminho novo e chama a atenção dos espirituais, que já estão ligados à ciência espiritual, mas que ainda não despertaram para colocar isso no mundo como matéria de vida, como comportamento, como gestos, não é lá dentro da casa espírita, é andando na rua, é onde estou. O templo espírita é o mundo. Né? A gente reúne na casa espírita, faz um espaço, porque ele precisa ser feito até para que os pequenos grupos se troquem, façam suas campanhas, ajudem, porque esse vai ser o futuro, eu acredito nisso muito, Vanessa, que o futuro da humanidade vai estar, sabe, em grupos pequenos que dão retorno sabe, à rua que mora, ao bairro onde está, ao município onde vive, as questões sociais de vida ali, se você se reunir com um grupo, você pode atender, ajudar, mudar. Eu sei porque a gente faz o trabalho social, né, ligado aí ao espiritual, ao corpo social, e a gente vê a mudança no bairro, nas pessoas, o quanto elas mudam destinos que estariam aí né, de uma forma teria dolorosa, e não. Por quê? Porque uma pequena comunidade se reuniu e começou a cuidar dessa outra comunidade. E essa vai embora. De vez em quando vem dar um abraço, vem dar um beijo, mas a gente vê que se estabeleceu, estudou, criou vínculo, sabe? E às vezes a maioria deles vem da fila que nos conhece e entram e vão crescendo e vão... Nossa, é maravilhosa essa história, você vê o efeito disso. Então, você está cuidando do corpo e da alma, né? Não só do seu corpo e da sua alma, mas do corpo da terra, quando você é ecológico, quando você busca ecologia, quando você busca estar consciente dos problemas ecológicos, não abre tanto a torneira, né? Deixa lá ela, né? Ali caída ali, né? Nós vamos encerrando, então, já que a gente tem poucos minutos, para começarmos aí a fazer o nosso encerramento, né, finalização com a prece, e a senhora pode deixar, então, irmã, uma última mensagem a respeito desse item, e já pode depois, né, depois da mensagem, fazer a sua prece, tá bom? Tá bom, tá bom. Vanessa, gratidão, viu, pelo seu carinho, por estar com a gente. Gratidão. Nesse dia 3, né? Dia 3, né? Que a gente possa, juntinhas, assim, levar esse público carinhoso, essa dissertação, essa reflexão tão importante. Cuide do seu corpo, cuide de sua alma, onde habita o seu corpo, e depois cuide do seu próximo, né? É o que ele termina aqui dizendo: sereis porventura mais perfeitos se ao martirizar o corpo não ficassem menos egoístas, orgulhosos e poucos caridosos em relação ao vosso próximo? Ele está falando para os ascetas e espiritualistas, que muitas vezes fazem todo o rigor espiritual, as preces, mas não se tornam mais amoráveis, mais amorosos, mais pertencentes.
Não, a perfeição não se atinge assim. Ela está inteiramente nas reformas, porque fizerdes passar o vosso espírito, dobrai-o, dominai-o, humilhai-o, até mortificai-o, eles usam esse termo aqui. Esse é o meio de torná-lo dócil em relação à vontade de Deus, e o único que conduz à perfeição. Olha que lindo. Então, sede Maravilhoso. perfeitos. Vamos à nossa prece de hoje, então, não é? Para que Sim, a gente vamos. consiga, né? Esse Deus de universo cheio de amor e carinho, que nós possamos nos unir agora em uma grande corrente de vibração amorosa, carinhosa, que a gente possa sentir nesse instante, esse percurso íntimo, singelo, que o universo possa receber de nós a gratidão pela existência, desse nosso corpo de vida, pelo corpo planetário, pela nossa mãe terra que tem sofrido nas mãos humanas, tão materialistas, tão insensatas, que cuidam apenas do exterior do copo ou do corpo e não cuidam do interior, ou seja, da essência e do espírito. Um mundo materialista. Alcançamos alta tecnologia e ciência, Senhor Deus. No entanto, somos tão pobrezinhos e mendigos, carentes de afeto, de ternura, de camaradagem, de ajuda do próximo. Essa lema, cada um por si e Deus por todos, assim, sabemos, Senhor, que és por todos nós e ninguém de nós pode mais do que vós, mas cada um por si, não, e cada um por todos, cada um pelo outro e o outro por mim. Que nós sejamos mãos dadas em uma ciranda infinita, perfeita, intensamente amorável. Que nós sejamos, ó Deus, olhando o universo, fragrância suave para os que se encontram diante das dores mais pungentes, porque o vento e a brisa perfumada nos lembra a presença divina, que nós possamos, ó Deus, sentir o teu afago, sentir a tua presença que nos abraça, nos enlaça, nos beija muitas vezes a face, nos toca com carinho, enxuga nossas lágrimas. Ó Jesus amado, enxugador das nossas lágrimas, a quem rogamos, ampara-nos e conduza-nos a que sejamos perfeitos como o vosso Pai celestial e perfeito, que é o nosso Pai, como disseste, o Pai de todos nós, o Criador de toda a vida, amando os nossos inimigos, desejando o bem, mesmo aqueles que nos desejam o mal. Assim, terminamos a nossa pequenina prece de hoje, endereçando a todo a nossa fiel Fundação Espírita André Luiz, aos queridos comunicadores, àqueles que nos assistem e para o qual nós lançamos essa semente, mas depende de você colocá-la na terra, regá-la para que ela dê frutos, bons frutos, frutos de perfeição. Beijos, Vanessa, no seu coração. Gratidão, tudo de bom, que você continue na sintonia da Rede Boa Nova de Rádio, da TV Mundo Maior, e até o próximo programa. Termina aqui. Espiritismo sem mistério.